Amigas e amigos, as informações que chegam de Maringá são de que o ato das organizações democráticas para lançar o Comitê de Defesa da Democracia e do ex-presidente Lula foi um sucesso, reuniu mais de 500 pessoas. Já o ato dos fascistas, dos corruptos, foi um fracasso. Mesmo eles mobilizando seus canais de corrupção, gente poderosa, eles nacionalizaram, como eu comentei aqui no vídeo passado, mobilizaram aí os capos dessas organizações fascistas, sobretudo deste MBL, aí lá de Maringá também. Falei aqui do vice, que foi vice-prefeito do Ricardo Barros, na época do Collor, da histeria neoliberal, que eles aprontaram poucas e boas, essa duplinha. Esse Willy Taguchi, era um dos que estava lá botando pilha. A Associação Comercial e Industrial de Maringá também, uma organização corrupta, envolvida aí com Sérgio Moro, com Rosângela Moura, aquela história da PAI, comentei aqui, né? Enfim, foi importante essa tensão que eles criaram, porque permite a gente expor mais as coisas, como esse caso que eu tenho falado aqui, lá do roubo de Maringá, envolvendo o Álvaro Dias, envolvendo o ex-governador Jaime Lerner, o tributarista amiguinho do Sérgio Moro, o Erivaldo Souza, o assassinato do Paulic, etc, etc. É para a gente expor, espalhar, divulgar, para que as pessoas saibam os bastidores, quem é essa gente, quem é Sérgio Moro, quem é esse MBL. Aliás, eles têm um vereador lá em Maringá, chamado Homero Marchese, ou Marchese, não sei como se pronuncia exatamente, que é do Partido Verde, o PV, envolvido lá em escândalos, inclusive estava para ser cassado, sofria ameaça de ser cassado, não sei como é que ficou a situação dele lá. Enfim, esse submundo dessa sujeira, né, em ocasiões assim é necessário que a gente exponha isso, que a gente denuncie e mostre quem é esse tipo de gente, quem são os golpistas, o que é a Operação Lava Jato. Em casos assim a gente consegue ver as entranhas das sujeiras, né, do que é essa corporação de corruptos que eles organizaram, esses nichos de corrupção, enfim, tudo que transita aí, que gravita em torno desta organização porca que é a Operação Lava Jato. Quem disse isso não sou eu. Eu recorro aqui ao discurso do desembargador Lédio Rosa de Andrade, né, quando ele discursou lá, tem aí na internet. É sempre bom revisitar aquele vídeo, muito interessante, quando ele fez aquele desabafo emocionado na sessão fúnebre, né, do ex-reitor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier de Olivo, aquele que se suicidou depois que ele foi vítima dos lavajatistas, dessa delegada Érica, que foi promovida, já falei dela aqui, né, que ele disse a uma certa altura do discurso dele, que ele diz o seguinte: porcos e homens se confundem, fascistas e democratas usam as mesmas togas, eles estão de volta, temos de pará-los. Falando aqui dos fascistas, recorrendo ao que foi o resultado daquelas hordas nazifascistas na Alemanha, na Itália, mesmo aqui no Brasil, no golpe de 37, etc. Ele está dizendo, os fascistas estão de volta. Na verdade, eles é a volta dos que não foram, né? Como naquela frase famosa do Bertolt Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. E é verdade, eles estão aí de volta com as suas práticas, né, nazifascistas, que eu tenho falado aqui recorrentemente. O desembargador Lédio também falou que há uma histeria coletiva e que a democracia não permite descanso. É exatamente isso, há uma histeria coletiva que permite, inclusive, escândalos como esse da premiação dessa delegada responsável pelo assassinato, né, pelo suicídio, né, podemos pôr assim nessa categoria, assim, né, que ela é responsável. Eu já falei dela aqui, essa matéria que eu recuperei do Estadão, que eu publiquei no outro lado da notícia.com.br, do comportamento desses delegados boquiarrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato. O Márcio Anselmo também acabou de ser promovido, e aquele delegado mesmo, que eu falo sempre nele aqui, analfabeto funcional, acabou de ser promovido, premiado depois de todas as barbaridades que ele fez. É isso, né, que o desembargador Lédio falou, né, essa histeria, né, coletiva permite que gente suja, da pior espécie, ao invés de ser punida, é premiada, né? E essa histeria a gente vê por aí. O Jô Soares, por exemplo, tem dado entrevistas por aí, que ele está lançando um livro, uma biografia dele, e tem falado coisas mais ou menos nessa linha, né? O
Sem contar aí as figurinhas carimbadas. Esse Fernando Gabeira, por exemplo. Tem um artigo dele no Estadão, que aliás foi elogiado pelo Carlos Fernando dos Santos Lima, dizendo que é um excelente artigo do Gabeira. O que ele diz lá? Eu vou até ler aqui uns trechos, que ele diz aqui o seguinte: a sentença de Sérgio Moro não será anulada. Lógico, óbvio que não, na segunda instância ele está dizendo. A tese de que houve uma perseguição judicial é difícil de se expandir para fora do petismo, pois foram vários anos de trabalho de investigação, toneladas de documentos, perícias, provas testemunhais. Cadê? É isso, Quando eu falo que é boquirrota, é exatamente isso. Falar é fácil, provar é que são elas. Cadê essas provas? Agora, o Fernando Gabeira a gente sabe quem é, É um desclassificado da pior espécie. Lá naquela farsa do Mensalão, ele teve um papel chave naquilo lá. Ele era deputado federal na época. Eu escrevi muito sobre ele. Uma hora eu vou recuperar o que eu escrevi. É importante, repito, desmascarar esse tipo de gente. Adiante ele diz o seguinte: tudo isso aconteceu numa atmosfera democrática, com Congresso aberto, imprensa e, sobretudo, transparência. Isso aqui é sofisma, A gente sabe que nós estamos num regime golpista, regime de fascistas, que é o caso aí dessa Operação Lava Jato, esses parasitas da democracia, do Estado Democrático de Direito. Mas o boquirroto, proselitismo. O nazifascismo usou muito isso, a ditadura militar usou muito isso aqui no Brasil. Esse discurso do Gabeira, aí ele diz aqui que a esquerda decide lançar todas as suas fichas na salvação do líder num momento em que a maioria está preocupada com a salvação do país. Salvar o líder significa salvar o país. Eles querem salvar o país para eles. A lógica é isso, Vamos aqui tocar para frente, esquece o que passou, prende o Lula, liquida com tudo, com democracia, com Estado Democrático de Direito. A esquerda teria que seguir por esse caminho. Quem quiser que siga. A esquerda autêntica, a esquerda consequente, tem que fazer é combater esse tipo de gente, esses vigaristas tipo Fernando Gabeira, Carlos Fernando Santos Lima, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, etc., Globo, e vai por aí afora. Aí prossegue ele ainda dizendo que essa energia concentrada em salvar Lula deixa de lado algumas questões vitais que ela teria de encarar num processo eleitoral, falando da esquerda. Salvar o Lula, seu Gabeira, significa salvar o Brasil, salvar os brasileiros, salvar a nossa soberania, a nossa democracia, tirar o país das garras de abutres, como você e os seus pares. Essa que é a questão. Agora, lógico que eles vão fazendo todo esse jogo retórico e por trás manipulando. O jornal O Globo, por exemplo, traz uma matéria hoje, muito elucidativa sobre essa questão, que ele fala que Bolsonaro e Lula são os extremos, estão fora de questão. Agora a questão é o centro. Aí, inclusive, acena para o Alckmin, dizendo que o Alckmin pode ser, que os partidos de centro podem convergir para eles. É isso, eles vão lançando aí, lançam o Huck, Luciano Huck, lança Rodrigo Maia, lança Henrique Meirelles, e acena para todo mundo. Quem melhor abraçar a bandeira deles, e qual é a bandeira deles? Aqui a própria matéria do Globo diz aqui que vai procurar referência onde? No tal do mercado, a turma do dinheiro, da bufunfa, da corrupção, clube privado. Diz aqui que não sobe e desce dos candidatos de centro, que é o candidato deles, da direita, eles chamam de centro. O ambiente é de apreensão, e a percepção do cenário entre agentes do mercado financeiro é de que há insegurança na construção de um candidato viável nesse segmento. Aí a matéria prossegue em cima disso aí, do que o mercado quer. Não é o povo, não é o Brasil, não é os interesses da nação, da democracia, é mercado, é isso, é a lógica. Aqui é a confissão clara de que eles estão claramente aí procurando conduzir o processo golpista no rumo do programa do golpe, que é a reforma da Previdência, meter a mão no orçamento público, no patrimônio público, tudo isso que eu venho falando aqui. É a turma da corrupção, da lama, Aí, lá pelas tantas, ele diz aqui, a matéria do Globo, diz que, segundo o analista, gente do mercado, da bufunfa, pesou o fato de que, internamente, todas as atenções estão voltadas ao julgamento do ex-presidente Lula, lá no dia 24. Quer dizer, ele diz aqui que nem esse rebaixamento aí da nota do Brasil por esta agência de risco aí, essa gente do mercado, eles mesmos se avaliam, abaixa, sobe conforme a conveniência deles, que essa Standard Poor's, que rebaixou, ele diz que isso não tem importância nenhuma, o importante é o julgamento do Lula. Diz aqui a matéria do Globo. É isso, aí eu volto reforçando aquela frase do desembargador Lédio. Ele disse muito bem, a democracia não permite descanso. A gente tem que lutar sempre pela democracia. E lutar pela democracia hoje significa defender o ex-presidente Lula das garras desses abutres, desses parasitas, que significa salvar o país
consequentemente, o futuro dos brasileiros. Divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.